No mundo moderno, a pressão está por toda parte. Parece que estamos sempre no limite, seja no trabalho, nas relações pessoais ou nas expectativas que o mundo coloca sobre nós. Mas e se eu te dissesse que existe uma técnica secreta, uma habilidade real, capaz de transformar a pressão em algo positivo? Uma vantagem até? Não é magia, nem um superpoder. É o que os antigos mestres estoicos usavam para se manter serenos e focados em tempos de caos. Mas como isso é possível? Você já se perguntou como algumas pessoas conseguem manter a calma em momentos de crise, enquanto outras parecem perder o controle? E o que acontece com nossa mente quando deixamos que o estresse e a ansiedade tomem conta? A verdade é que, ao dominar o controle sobre o corpo, você ganha poder sobre a mente. A postura que você assume pode ser a chave para desbloquear esse potencial. Quando estamos cansados, a nossa postura fala antes de nossa mente. Ombros curvados, olhar baixo. São reflexos do que estamos sentindo por dentro. Agora, imagine se, em vez de se curvar diante da pressão, você escolhesse se levantar, colocar a cabeça erguida e olhar para frente, com confiança. Não seria apenas uma mudança física, mas um sinal poderoso para sua própria mente. Eu sou mais forte do que isso. Isso não é só sobre a aparência externa, mas sobre transformar como você se vê e como reage ao mundo. Pause agora, respire profundamente e pergunte a si mesmo: qual é a melhor maneira de reagir diante dessa situação? Se você nunca parou para refletir antes de agir, experimente. E, se você quer aprender mais sobre como controlar suas emoções e melhorar sua reação sob pressão, deixe um comentário abaixo dizendo: silêncio é poder. Vamos juntos nessa jornada de autodescoberta e controle. A postura não é um simples reflexo do corpo. Ela é um reflexo da alma. E quando você se coloca de maneira firme e confiante, mesmo que a ansiedade bata à porta, você começa a perceber que pode enfrentar os desafios com mais leveza e clareza. Esse pequeno ajuste pode, sim, mudar toda a sua realidade interna. Você começa a perceber algo fundamental. Mesmo quando tudo ao seu redor parece desmoronar, você tem o poder de decidir como reagir. O segredo está em uma escolha simples, mas transformadora: a maneira como se coloca diante da vida. A postura é uma das formas mais poderosas de afirmar seu controle sobre o que acontece dentro de você. Ao manter a cabeça erguida e a respiração tranquila, você está dizendo ao universo e a si mesmo: eu sou mais forte do que qualquer desafio que apareça. Mas o que sua postura está realmente dizendo sobre você? Já se deu conta de que, a cada amanhecer, ao se levantar, você está enviando uma mensagem para o mundo e para sua própria mente sobre quem você realmente é? Imagine por um momento que, ao invés de ceder à pressão, você escolhesse ser a calma no meio da tempestade. O que aconteceria se, ao se erguer todos os dias com propósito, você encontrasse uma força ainda maior dentro de si? A cada passo firme que você dá, você está não só conquistando o mundo ao seu redor, mas também dominando sua própria alma. A verdadeira força está na serenidade em meio ao caos. Agora, imagine que você pode escolher ser aquele que age com clareza, não aquele que apenas reage. Já percebeu quantas vezes no calor do momento você se deixou levar por impulsos, apenas para se arrepender depois? Esse é o ciclo da reatividade. Quando permitimos que emoções momentâneas nos conduzam, perdemos o controle. Mas, e se ao invés de reagir, você decidisse agir com clareza e propósito? O poder de uma ação decidida, proveniente de uma mente tranquila, é imenso. Quando agimos de maneira racional, não somos dominados pelas emoções, mas pela nossa capacidade de escolher como responder a qualquer situação. Quando você se encontra em um estado de reatividade, suas emoções têm o comando. A raiva, a tristeza, o medo, todos esses sentimentos podem obscurecer seu julgamento. No entanto, a verdadeira oportunidade está em agir com clareza, não em deixar-se arrastar pela maré. Agir com uma mente serena, com confiança de que, mesmo no caos,
você pode decidir como responder. E essa capacidade de agir com calma não vem de um lugar de passividade, mas de um profundo entendimento de que você possui a autoridade sobre suas escolhas. Você começa a perceber que, no fundo, todas as emoções são passageiras. A raiva vai embora, o medo pode ser enfrentado, e quando você compreende isso, a verdadeira força começa a se revelar. Ela não está em reagir impulsivamente, mas em fazer escolhas conscientes. A chave para manter a paz interior, então, está em decidir como responder, em vez de ser levado pelas tempestades emocionais do momento. Mas aqui está algo importante. A nossa mente é altamente influenciada pelos nossos hábitos e padrões de pensamento. Muitas vezes, agimos impulsivamente porque estamos tão acostumados a reagir da mesma forma em diversas situações, sem sequer refletir sobre o que estamos fazendo. Mas, se treinarmos a mente para fazer essas pausas deliberadas, começamos a enxergar que há sempre uma escolha a ser feita, mesmo nas situações mais intensas. Essa prática de criar espaço entre o estímulo e a reação é o que os estoicos chamam de apatheia, um estado de serenidade e autocontrole, onde as emoções não têm mais o poder de nos controlar. O objetivo não é suprimir as emoções, mas sim torná-las mensuráveis, compreendendo sua origem e impacto antes de tomar qualquer atitude. Imagine agora um momento de intenso confronto, onde tudo parece exigir uma resposta imediata. O desejo de reagir de forma instintiva é forte, mas e se você se desse uma pausa? E se, ao invés de sucumbir à pressão do momento, você respirasse fundo e refletisse antes de agir? Esse simples instante de calma pode ser o que transforma a reatividade em sabedoria. A clareza surge exatamente aí, naquele segundo de silêncio, onde a ação deixa de ser uma explosão impulsiva e se torna uma decisão deliberada, um movimento preciso em direção ao que realmente importa. Esse espaço de reflexão também nos permite acessar nossa intuição mais profunda. Muitas vezes, agimos sem pensar porque estamos desconectados de nossa própria sabedoria interna. A meditação e práticas de autoconhecimento podem ajudar a fortalecer essa conexão, permitindo que o indivíduo haja não apenas com lógica, mas com uma confiança mais profunda em sua própria capacidade de tomar decisões alinhadas com seus valores e objetivos. A verdadeira força está em ser guiado por uma mente clara e equilibrada, que sabe ouvir a razão e a emoção de maneira equilibrada. Quando você age com clareza, você não é mais refém do que acontece ao seu redor. Ao contrário, você assume o controle e responde com sabedoria, construindo sua própria realidade, sem deixar que as frustrações ou os medos do momento obscureçam sua visão. A verdadeira força está em ser inabalável, em agir com o coração firme, sem se deixar arrastar pelas ondas do caos. E é aqui que entra a resiliência, que vai além da capacidade de suportar dificuldades. Ela está na nossa habilidade de usar as dificuldades como trampolins para o crescimento, para a superação. Ser resiliente não é simplesmente ser forte, mas é ter a capacidade de aprender com cada situação desafiadora, de encontrar sabedoria mesmo nos momentos de dor. Agora, imagine como seria sua vida se, ao invés de ceder ao impulso, você decidisse dar uma pausa e respirar antes de qualquer ação. O que mudaria em sua vida se você agisse com a certeza de que a verdadeira força reside em escolher como responder? Não se trata de ter respostas rápidas, mas de ter a coragem de dar a resposta certa no momento certo, com a tranquilidade de quem sabe o que realmente importa. Como seria se você começasse a agir com essa clareza, transformando cada momento em uma chance de crescer e se fortalecer ainda mais? A verdadeira mudança começa quando você escolhe ser calmo, racional e decisivo, em vez de reativo. E é aí que entra o conceito de transformação consciente. Quando você começa a ver cada desafio como uma oportunidade de crescimento, cada adversidade pode ser convertida em combustível. Ao invés de ser vítima do que acontece com você,
Você começa a assumir a posição de protagonista, vendo o caos não como algo a ser temido, mas como algo a ser usado para sua evolução. Isso não significa que os momentos difíceis deixarão de existir, mas que você agora tem a mentalidade necessária para usá-los em seu favor. A adversidade, então, deixa de ser um inimigo e se torna uma aliada em sua jornada de autodescobrimento e fortalecimento interior. A terceira lição, de transformar a adversidade em combustível, pode parecer desafiadora a princípio, mas é essa mentalidade que os grandes mestres da filosofia estoica defendem, que, em vez de ser esmagado pelo peso da vida, podemos aprender a usar esse peso como uma ferramenta para construir a força interna necessária para nos mantermos firmes, mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. A dor e a dificuldade que acompanham os desafios não são apenas sinais de sofrimento, mas também indicadores de um potencial inexplorado dentro de nós. Quando o peso parece insuportável, é o momento de olhar para dentro e se perguntar: o que isso está tentando me ensinar? Como posso sair dessa situação mais forte do que entrei? Essas perguntas, por mais simples que pareçam, carregam um poder imenso. Elas não apenas nos ajudam a ressignificar o sofrimento, mas também nos colocam no controle de nossa própria transformação. O segredo não está no desafio em si, mas na maneira como reagimos a ele. Afinal, não somos definidos pelos problemas que enfrentamos, mas sim pelas decisões que tomamos diante deles. A adversidade pode parecer um inimigo cruel, mas, se olharmos de perto, veremos que ela tem o potencial de ser a maior aliada no nosso crescimento. Já parou para refletir que os momentos de maior avanço na sua vida vieram logo depois de grandes dificuldades? Quando tudo parece estar desmoronando, há uma escolha a ser feita: permanecer caído ou se levantar, mesmo que aos poucos. E é nesse momento de fraqueza aparente que encontramos nossa verdadeira força. A pressão da vida não vem para nos esmagar, mas para testar do que realmente somos feitos. Não é sobre evitar o sofrimento, mas sobre usá-lo para crescer. Você pode sentir que está caindo, mas talvez essa queda seja, na verdade, um impulso para algo maior. Cada desafio carrega consigo uma lição camuflada, uma chance de amadurecer e se transformar. Quem você admira? Grandes líderes, figuras de referência, pessoas que superaram desafios impossíveis. O que eles têm em comum? Nenhum deles fugiu da adversidade. Pelo contrário, todos usaram a dor como um catalisador para a grandeza. Agora pense, quando a vida colocar mais um obstáculo no seu caminho, como você vai reagir? Vai se permitir ser esmagado pelo peso da frustração? Ou verá esse momento como a oportunidade de reerguer-se ainda mais forte? A diferença entre quem estagna e quem evolui está na capacidade de usar as dificuldades como combustível. Não é sobre ignorar a dor, mas sobre convertê-la em força. Ao final, quando olhar para trás, perceberá que foi exatamente essa pressão que moldou você na sua melhor versão. Agora, vamos falar de alguém que dominou essa arte como poucos: Marco Aurélio. Imagine a cena: um imperador romano no auge do poder, mas ao mesmo tempo sobrecarregado pelo peso de um império em crise. Guerras ameaçavam as fronteiras, traições rondavam o palácio, e, em meio a tudo isso, ele precisava manter a calma, tomar decisões racionais e liderar com sabedoria. Como ele conseguiu? O que fez para não sucumbir à pressão esmagadora de governar um dos maiores impérios da história? Ele encontrou sua resposta no estoicismo, na filosofia da serenidade diante do caos. E é exatamente isso que vamos explorar na próxima lição. Assim como Marco Aurélio, você também enfrenta seus próprios desafios. Mas, ao contrário de um imperador com um império a seu cargo, talvez o peso dos seus obstáculos pareça mais pessoal, mais íntimo. São as batalhas da vida cotidiana, a pressão do trabalho, os desafios familiares, os medos internos, as frustrações que surgem quando as coisas não saem como planejado.
E assim como Marco Aurélio, você pode se sentir sobrecarregado por essas dificuldades. Mas a grande lição que ele nos deixa não está nas batalhas em si, mas na forma como enfrentamos essas lutas internas. Ele nos ensina que o verdadeiro campo de batalha não está no mundo externo, mas dentro de nós. O que ele nos mostra é que podemos escolher como reagir, podemos decidir o impacto que esses desafios terão sobre nossa vida. É fácil se deixar levar pela raiva, pelo medo, pela frustração, especialmente quando o mundo ao seu redor parece desabar. Mas assim como Marco Aurélio, você tem o poder de não se deixar consumir por essas emoções. Em vez disso, você pode escolher como enfrentá-las, como usá-las para crescer. Ele nos ensina que a serenidade e a calma não são dádivas que caem do céu, mas habilidades que desenvolvemos com prática e disciplina. Ao refletir sobre as palavras de Marco Aurélio, você começa a perceber que a verdadeira paz não vem do controle externo, mas da nossa capacidade de dominar nossas próprias reações. Não é a situação que nos define, mas o que fazemos com ela. A dor, o sofrimento, o medo, todos esses sentimentos são naturais. Mas o que torna você mais forte é a forma como escolhe respondê-los. A quinta lição que Marco Aurélio nos ensina é a preparação antes da tempestade. Em vez de desejar uma vida livre de problemas, algo impossível, podemos fortalecer nossa mente para lidar com os desafios que inevitavelmente surgirão. E uma das técnicas mais poderosas para isso é a visualização negativa, um princípio estoico que pode transformar sua forma de lidar com dificuldades. Ao invés de esperar pela perfeição, você se prepara para o pior. Isso não significa viver com pessimismo ou medo, mas sim treinar sua mente para não se desestabilizar diante dos momentos difíceis. Imagine que você tem um desafio à sua frente, um discurso importante, uma conversa difícil, um teste decisivo. Agora, visualize tudo o que poderia dar errado. O nervosismo pode atrapalhar sua fala, a outra pessoa pode reagir de maneira inesperada, algo pode sair fora do seu controle. Você sente a frustração, o medo, a decepção. Parece algo destrutivo à primeira vista, certo? Mas, na verdade, essa prática tem um efeito poderoso. Ao visualizar esses cenários, você está preparando seu cérebro para não ser pego de surpresa. Você já experimentou o desconforto mentalmente antes mesmo de ele acontecer. E quando a situação real chega, você percebe que já enfrentou esses medos antes e que pode lidar com eles. Isso reduz a ansiedade e aumenta sua resiliência. Você não espera que a vida seja fácil, mas se treina para enfrentá-la com mais equilíbrio e clareza. O maior benefício da visualização negativa não é criar pessimismo, mas gerar preparação. Quando você se permite encarar os piores cenários de maneira racional, você diminui o impacto emocional que eles teriam se viessem sem aviso. Sua mente já passou por esse caminho antes, e por isso, você se torna mais resistente. Em vez de ser paralisado pelo medo ou pela surpresa, você age com calma, como alguém que já conhece o terreno onde pisa. Esse é um dos grandes segredos dos estoicos. Não esperar que o mundo seja gentil, mas estar pronto para qualquer coisa que ele traga. E é esse tipo de preparação mental que diferencia aqueles que desmoronam diante da adversidade daqueles que permanecem firmes, enfrentando os desafios com coragem e serenidade. A princípio, pode parecer estranho pensar no pior como uma forma de encontrar liberdade. Afinal, por que alguém escolheria focar nas dificuldades em vez de se concentrar no que pode dar certo? Mas a verdade é que a visualização negativa não é um exercício de pessimismo, é uma estratégia de fortalecimento mental. Ela nos liberta do medo do inesperado, da ansiedade do desconhecido e da ilusão de que sempre teremos controle total sobre o que acontece ao nosso redor. Quando comecei a praticar essa técnica, minha primeira impressão foi de que estava me preparando para viver em um estado constante de tensão. No entanto, com o tempo, percebi que era justamente o contrário. Ao encarar os desafios mentalmente antes que eles chegassem, eu já não era pego de surpresa. Eu não ficava mais paralisado pelo medo do que poderia acontecer,
porque minha mente já havia passado por esse caminho antes e encontrado formas de reagir. A incerteza deixava de ser uma ameaça e se tornava um cenário para o qual eu estava preparado. Além disso, visualizar o pior coloca as coisas em perspectiva. Muitas vezes, nossos medos são amplificados pela incerteza. Nos preocupamos tanto com possíveis problemas que criamos uma prisão mental de ansiedade. Mas, quando nos permitimos encarar de frente o pior que pode acontecer, percebemos que ele não é tão assustador quanto imaginávamos. Podemos ver que, apesar dos desafios, seguimos em frente. Sobrevivemos a dificuldades passadas e temos dentro de nós a força necessária para enfrentar o que vier. E o mais interessante, ao visualizar cenários difíceis, também somos levados a pensar em soluções. Em vez de sermos tomados pelo pânico no momento de uma crise real, já teremos um plano de ação, uma estratégia pensada com clareza. Isso nos coloca em uma posição de vantagem. Quando os desafios chegam, não reagimos de forma desesperada. Pelo contrário, já sabemos como agir para minimizar o impacto, lidar com a situação e nos mantermos firmes. A tempestade vai passar, sempre passa. O que define se sairemos mais fortes ou quebrados dela é como escolhemos enfrentá-la. Não temos controle sobre os eventos externos, mas temos total controle sobre como responderemos a eles. E é nesse controle interno que reside nossa verdadeira força. Ao nos prepararmos mentalmente, deixamos de ser vítimas do acaso e nos tornamos protagonistas da nossa própria história. Por isso, ao invés de desejar que a tempestade nunca chegue, aceite que ela virá e fortaleça-se para enfrentá-la. A preparação mental não impede que os desafios surjam, mas impede que eles nos destruam. Quando o momento difícil chegar, você não verá isso como um desastre inesperado, mas como um teste, para o qual você já está pronto. E essa, por si só, já é uma grande vitória. Agora seguimos para a sexta lição. Respire e reaja com racionalidade. A pressão chega para todos. Não importa o quão preparados estejamos, haverá momentos em que o inesperado nos pegará de surpresa. De repente, as responsabilidades se acumulam, as preocupações se intensificam e a mente entra em um estado de sobrecarga. O coração acelera, os pensamentos ficam confusos e a sensação de que tudo está saindo do controle se instala. E nesses momentos, a tentação de reagir impulsivamente pode ser esmagadora. É natural que, em momentos de pressão, a resposta mais imediata seja reagir de forma impetuosa. O corpo, como um reflexo instintivo, responde rapidamente, e as emoções se tornam o guia de nossas ações. No entanto, ao agirmos impulsivamente, frequentemente nos arrependemos depois, percebendo que a resposta não foi a mais adequada ou eficaz. E é justamente aí que entra o poder de uma pausa, algo simples, mas profundamente transformador. A respiração. Um gesto tão básico, mas com um impacto poderoso no nosso estado mental e emocional. Quando estamos sob pressão, o primeiro reflexo do corpo é aumentar a frequência cardíaca e tornar a respiração curta e superficial. A mente começa a se agitar, e as emoções podem tomar o controle. Mas ao dar um passo atrás e respirar profundamente, estamos ativando uma resposta do sistema nervoso que nos permite desacelerar. Isso ativa uma resposta mais racional e controlada, diminuindo a resposta emocional automática. Imagine-se em uma situação tensa. O ambiente está agitado, a pressão é palpável, mas em vez de reagir de imediato, você para e respira. Respire pelo nariz, contando até 4. Segure por um momento e expire lentamente pela boca. Isso pode parecer um gesto simples, quase insignificante, mas é um recurso poderoso para recuperar o controle da situação. Quando você pratica essa pausa regularmente, ela se torna um reflexo automático nos momentos de crise. Respirar não é apenas uma forma de relaxamento, mas uma ferramenta estratégica para criar o espaço necessário para reflexão e clareza. Ao oxigenar o corpo, você também oxigena a mente, permitindo que ela funcione de maneira mais eficaz.
Essa pausa cria o espaço necessário para que os reflexos automáticos, como a raiva, o medo ou a impaciência, não dominem suas ações. Esse intervalo entre o estímulo e a resposta é crucial. Ele oferece tempo para avaliar a situação de forma racional e tomar uma decisão mais consciente. Quando você se dá esse segundo de respiro, a mente consegue afastar os impulsos imediatos e analisar o quadro de forma mais ampla. Muitas vezes, a resposta que parecia urgente ou natural se revela não sendo a mais eficaz. Talvez você já tenha experimentado a sensação de arrependimento após uma reação impulsiva. A raiva ou a frustração o levaram a agir sem pensar, e depois você se deu conta de que poderia ter respondido de uma maneira mais calma e equilibrada. Todos nós já passamos por isso, e é exatamente por isso que a respiração profunda se torna uma prática essencial. Ela não é apenas uma técnica para aliviar a pressão momentânea. Ela serve como um escudo contra os efeitos destrutivos da reação impulsiva. Treinar sua mente para dar um passo atrás antes de agir é um dos maiores presentes que você pode se dar. A respiração profunda, além de ser um simples gesto, é um dos pilares para agir com mais clareza e racionalidade, especialmente quando a pressão é alta. Ao incorporar esse hábito, você fortalece sua capacidade de lidar com os desafios com mais sabedoria e controle, ao invés de ser guiado apenas pela emoção do momento. A pausa é crucial porque nossas reações impulsivas geralmente são movidas por emoções intensas como raiva, medo e ansiedade. Esses sentimentos, apesar de naturais, não devem ser os responsáveis pelas nossas decisões. Quando agimos sem pensar, guiados por essas emoções, muitas vezes nos arrependemos das consequências. É aí que entra a pausa. Ao parar para respirar e refletir, você permite que a mente racional entre em cena. Isso faz toda a diferença, especialmente em situações cotidianas, como discussões no trabalho ou desentendimentos com amigos e familiares. Quando a pressão aumenta e o impulso de reagir é forte, pare e respire. Respire para dar um passo atrás e analisar o que está acontecendo, ao invés de agir no calor do momento. Pergunte-se: isso realmente importa tanto assim? Como posso responder de forma a resolver a situação em vez de piorá-la? Essa pausa é a chave para evitar reações impulsivas e agir com mais clareza. Não se trata de ignorar suas emoções, mas de escolher como lidar com elas. Respire, depois pense. Pergunte a si mesmo: eu realmente quero reagir com raiva? Como posso agir para manter a paz e a solução?